Então, nesse momento, serenamos os nossos pensamentos, rogamos a Deus a presença de seus emissários, os bons espíritos, para que possamos encontrar nesta tarde, no estudo que aqui fazemos da doutrina espírita, principalmente sobre este assunto tão importante, principalmente para os dias de hoje, os transtornos mentais, e possamos aproveitar da melhor forma possível tudo aquilo que o Cássio nos propôs através dos seus estudos, do seu conhecimento, para que possamos, através de todo esse conhecimento, procurar a refletir sobre nossas vidas e também com aqueles com quem convivemos, para que de alguma forma possamos estar no caminho certo, da qual Jesus sempre nos orientou. Através agora da doutrina espírita, a terceira revelação, podemos enfim ter uma bússola com mais precisão para que possamos realmente ser melhores seres humanos. Em nome de Jesus, então, nosso Mestre, agradecemos por essa oportunidade e que todos nós possamos aproveitar as boas energias do ambiente, que assim seja. Então vamos lá. Hoje é a última aula, a quarta aula do curso Transtorno de Ansiedade. Então hoje é o fechamento da aula sobre o assunto. Então hoje nós vamos falar sobre aspectos psicológicos e emocionais, aspectos espirituais e tratamento. Então é o fechamento de tudo aquilo que a gente vem falando nas últimas 3 aulas. Então quando se fala em aspectos psicológicos e emocionais, a primeira coisa que a gente vai entender no transtorno de ansiedade, que o sentimento predominante chama-se angústia. Então uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade tem esse sentimento crônico dentro dele, recorrente. Então é uma sensação de sufocamento, de angústia. E o mais interessante, quando a gente olha para esse sentimento de angústia, significa o quê? Que é o termômetro da melhora. Se você está angustiado, se você está sufocado, é porque você chegou no limite da sua resistência e você precisa começar daqui para frente um processo chamado ressignificar. Então fala que a angústia é o termômetro da melhora nesse sentido. Você já foi no limite da temperatura. Daqui para frente ou você melhora ou você melhora. Não tem escolha. Então a ansiedade, o transtorno de ansiedade traz exatamente essa característica. Então qual é o sentimento predominante? Angústia. E aí o que acontece? Dá uma sensação de uma palavra chamada desrealização. Veja, o que é desrealização? Então quem sofre de transtorno de ansiedade tem essa percepção, essa sensação de desrealização. Mas o que é desrealização? É a percepção que o ambiente, as pessoas, o mundo à sua volta não são reais. Parece que vivem em uma outra sintonia, em uma outra frequência, num outro padrão. Parece que você se sente um peixe fora d'água. Então quem sofre de transtorno de ansiedade, a percepção é de desrealização. O que é? Eu estou fora de um contexto. Ela não se sente integrada naquele contexto, na mesma frequência, na mesma velocidade, no mesmo ritmo, com os mesmos interesses. Como é que se chama isso dentro da ciência? Desrealização. Você está fora da realidade. Você está fora de um contexto. Porque o mundo, as pessoas não seguem o padrão que você imaginou, que você criou, com as melhores das intenções. Mas o mundo não segue o seu padrão. Por mais que seus valores sejam coerentes para você. E às vezes até são, mas cada ser humano é um universo à parte. Cada ser humano. Cada ser humano enxerga a vida, as pessoas, as situações por um ângulo diferente, por uma perspectiva diferente. E não é essa existência que está vendo isso. São as últimas 10 existências que nós tivemos que forjaram em nós lentes que fazem que hoje a gente enxergue o mundo e principalmente a nós mesmos de uma outra forma. Então nós seguimos padrões e esses padrões fazem com que a gente sofra, porque você fica engessado dentro de um padrão. Por mais coerente que ele seja, para você é coerente, às vezes para o mundo não é. Por mais que aquilo para você faça todo sentido, não faz. Simplesmente não faz. Por mais que você tenha razão naquilo que você esteja falando, razão é uma questão de percepção.
de olhar aquilo por ângulos diferentes. Então, desrealização é entender que é um mundo distante, distorcido e sem sentido, comparando com o que nós projetamos. Agora, o que nós projetamos está baseado em quê? Nossa visão. Na nossa visão. Que está baseado em quê? Nas nossas percepções de mundo, que está baseado nas nossas experiências, na forma que a gente enxerga. Então, a mesma situação dá para enxergar por 10 ângulos diferentes. Já pararam para pensar que a mesma situação dá para ser visto e interpretado por 10 ângulos diferentes? Por 10 ângulos diferentes. Então, nós interpretamos as situações baseadas nos valores que nós temos dentro de nós. Não quer dizer que nós estejamos equivocados, mas nós não podemos dizer que estamos 100% certos. Até porque existem 3 verdades. E a verdade, a minha é a forma que eu vejo, a forma que eu sinto, a forma que eu avalio a situação, a sua, que é a forma que você vê, a forma que você sente e a forma que você avalia. E o que realmente aconteceu, que nós não enxergamos nada, nós interpretamos tudo. Veja, a mesma cena pode ser vista por 10 ângulos diferentes. O mesmo outdoor pode ser interpretado de 10 formas diferentes. E todas as formas são válidas. Todas as formas são válidas. Quando se fala que no nosso cérebro existe uma reação neuroquímica ou eletroquímica, o que significa? Quando a gente enxerga qualquer coisa, é um impulso elétrico. Então todo mundo define um objeto. Todo mundo sabe que aquilo é uma cadeira. Ninguém tem dúvida em relação se aquilo é uma cadeira ou não. Gostei ou não gostei é uma reação química. Uns vão adorar, outros vão odiar. Perceberam ou não? É a mesma coisa em relação às situações. Todo mundo enxerga um fato, mas como você avalia aquele fato tem a ver com a nossa percepção pessoal, da forma que nós nos enxergamos. Veja, da forma que nós nos enxergamos, nós enxergamos a vida que está à nossa volta. Pararam para pensar nisso ou não? Que muitas vezes a vida é um reflexo de nós mesmos? A vida muitas vezes é um reflexo de nós mesmos. Ela só está devolvendo para você a forma que você faz com a própria vida. Então a vida é um espelho de nós mesmos. Então dentro de um transtorno de ansiedade você tem o quê? Incertezas crônicas e medos exagerados. Incertezas crônicas e medos exagerados. Exagerados. Não é uma questão do medo, não é nem uma questão da ansiedade, mas do transtorno de ansiedade. E por que que isso acontece? Veja, é um excesso, veja, quando se fala em transtorno, a gente pensa sempre em excesso. Excesso de preocupações em relação ao futuro. Então quem sofre de transtorno de ansiedade está mais no futuro do que no presente. E às vezes sofre com o passado, porque traz uma outra comorbidade chamada depressão. Então é comum quem tem ansiedade trazer essa outra comorbidade chamada depressão. Então você tem 2 situações para serem tratadas. O que se não vive ali é o presente. Porque ou você está no futuro ou você está no passado. Você não vive o presente. Então essas incertezas crônicas e esses medos exagerados, por quê? Passado e futuro. Por isso que sugere em você incertezas crônicas e medo exagerado. Então o aspecto psicológico e emocional de alguém que está passando por transtornos de ansiedade tem uma dificuldade em relaxar. Outra característica, ela não se dá o direito de relaxar. Ela tem que estar sempre atenta, sempre ligada, sempre observando alguma coisa. Ela não se dá esse direito de deitar, de relaxar, de respirar, de não querer pensar em nada. Bom, para vocês mulheres não pensar em nada é difícil, né? Para nós temos a caixinha do nada ainda, né? Mas diminuir o volume de pensamentos. Eu sei que vocês não entendem a caixinha do nada, você tem que reencarnar como homem para entender a caixinha do nada, pessoal. Né? Você pode perguntar para qualquer homem aqui, todos eles têm a caixinha do nada. A gente nasce e já ganha a caixinha do nada. É a caixinha que a gente mais gosta, tá? Ela é simplesmente maravilhosa. Maravilhosa. Não tem nada. Só assistir na quarta. É?
O que vocês fazem lá dentro do nada? O que você está pensando? E é fácil identificar um homem quando ele está na caixinha do nada. Vocês já perceberam ou não? Ele está olhando para o mais para Quando ele está com o controle de televisão na mão. O que você está assistindo? Nada. Quando ele está pescando, que ele está olhando para a varinha, aquele olhar de peixe morto, ele está na onde? Na caixinha do nada. É uma delícia. Uma delícia. Tem que ser homem para entender. Os homens estão aqui, concordam ou não concordam? Olha lá. Olha lá. Gênero e número. Ok? Então, a caixinha do nada. Então veja, não dá, vocês não se dão o direito de relaxar. Estão sempre pensando em alguma coisa. Sempre preocupado com alguma coisa. Sempre tentando prever alguma coisa que pode acontecer. De preferência negativo. Não é isso? De preferência negativo. Então veja, uma dificuldade enorme em relaxar. Isso é o aspecto psicológico e emocional. Acaba maximizando riscos, aumentando riscos. Existem. O fato de estar vivo já é um risco, mas você acaba maximizando os riscos e imaginando cenários negativos. O risco existe? Sim, sem dúvida que existe. Estar vivo é um risco, mas você acaba aumentando, potencializando a possibilidade de acontecer algumas coisas e projetando, idealizando cenários negativos. Então, uma pessoa com transtorno de ansiedade faz exatamente isso. E é esse excesso de controle. Coisas, pessoas e agora o tempo, quer controlar até o tempo. O tempo que as coisas têm que acontecer, o tempo que duram as coisas, não é isso? Então, além de querer controlar pessoas e coisas, tem um controle de tempo. Veja. Então, o transtorno de ansiedade traz, inclusive, o controle de tempo. Isso gera na pessoa uma autocobrança exagerada. Está sempre se autocobrando de alguma coisa. Que eu não fiz isso, que devia fazer aquilo, vou adiantar aquilo, já vou aproveitar que estou aqui, vou fazer aquilo. Não tem necessidade disso. Não tem necessidade disso. Porque é um acúmulo de coisas desnecessário, quando poderia estar sendo utilizado esse tempo para outras coisas. Para relaxar, inclusive para relaxar. Vai antecipando alguma coisa do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da semana que vem, do mês que vem, o que eu vou fazer no Natal, no Ano Novo. Veja, a cabeça fica a mil. Só que o seu corpo não entende isso. Mas quando relaxa, se sente culpada. Quando relaxa, se sente culpada porque está relaxada. Não é isso? Está perdendo tempo. E isso pode levar, inclusive, à compulsão alimentar. Uma das causas, hoje a ciência fala, que uma das causas da compulsão alimentar é o transtorno de ansiedade. Isso gera uma outra preocupação daí. Veja, então o transtorno de ansiedade pode gerar uma compulsão alimentar. Porque é a ansiedade, é aquela ansiedade. E pensamentos intrusivos. O que são pensamentos intrusivos? Pensamentos que estão fora de nós, que muitas vezes não tem nada a ver com a nossa realidade, não vai agregar nenhum valor, não vai acrescentar nada, e você se permite estar envolvido numa vibração, em notícias, em situações que não tem nada, absolutamente nada a ver com a sua vida, com a sua existência e com os seus valores. Está muito preocupado com a vida dos outros, o que estão fazendo, o que estão deixando de fazer, e esquece de olhar para a própria vida. Então, pensamentos, eles existem? Sim, eles existem. Eles estão próximos de nós? Podemos entrar na mesma frequência? Podemos. De repente, você sabe que você não é daquele jeito, que seus valores não são aqueles, se você começa a pensar naquilo. Talvez isso não é meu. Você tem que identificar que aquilo não é seu, não faz parte dos seus valores, da sua rotina, então você tem que descartar. E se você não descartar, o que vai acontecer? Ele vai crescer, ele vai alimentar, e você passa a vibrar naquela frequência. Veja.
Nós temos algo dentro de nós chamado neurônios espelhos. Já ouviram falar disso ou não? Uma parte dos nossos neurônios tem essa função, inclusive, de refletir uma realidade que nós estamos próximos, de valores que nós estamos próximos. Isso faz parte, chama neurônios espelhos. Uma pessoa tem um comportamento, de repente você tem o mesmo comportamento que aquela pessoa, se você não tomar cuidado. Se aquilo for positivo, ótimo, excelente. Mas se aquilo não for positivo, você passa a adquirir aquele valor como se fosse seu. Isso tem a ver com pensamentos intrusivos. Por isso que o curso chama-se Conhece-te a ti mesmo. E de onde vem o Conhece-te a ti mesmo? De Sócrates. Jesus mandou alguns dos seus mensageiros diretos. Alguns dos seus mensageiros. Sócrates foi um deles. Só para vocês terem uma ideia. Era uma frase dele, estava dentro do contexto. É que ele desenvolveu essa frase. Exato. Ele desenvolveu, ele se aprofundou nessa frase e foi um exemplo dessa frase. Então, muitas vezes dá autoria para ele, porque quem mais viveu essa frase dentro dele foi ele. Quem mais aplicou essa frase da época, da filosofia da época, foi ele. Ele introjetou essa frase e passou dia após dia a viver essa frase. Conhece-te a ti mesmo. Então, a chave de todos os nossos problemas ou desafios está exatamente aí, no conhece-te a ti mesmo. Porque uma pessoa, quando se conhece o suficiente, ela não se deixa levar por valores que não são seus. Ela está dentro de uma moral, sim, mas ela está muito mais preocupada com uma ética. Perceberam a diferença ou não? A moral está muitas vezes atrelada a uma comunidade, a uma sociedade, a uma cultura. A ética não. A ética é muito mais do que isso. Quando você fala em ética, você está falando em todos os habitantes do planeta Terra. Todos, independente de qualquer diferença. E às vezes a moral está atrelada a uma comunidade, a uma situação, a um valor, a um preconceito. Então você pode ser moral e antiético. Entenderam ou não? Então, quando fala-se do conhece-te a ti mesmo, está se falando de ética. Do conhece a ti mesmo é você enxergar o mundo por um outro ângulo. Quando nós temos alguma dúvida em relação a algum comportamento nosso, já tiraram essa dúvida uma vez ou não? Façam a seguinte pergunta. Se os 8,5 bilhões de habitantes do planeta Terra estivessem fazendo o que eu estou fazendo, qual seria o resultado? É uma base. Deu para vocês entenderem ou não? Jogar um papel no chão, um exemplo. É certo ou errado? Mas se 8,5 bilhões de habitantes do planeta Terra estivessem jogando um papel no chão, o que vai acontecer? Entenderam? Então, na dúvida, e se toda a população mundial estivesse fazendo o que eu estou fazendo? Estou desperdiçando alimento, por exemplo. Desperdiçando alimento. Multiplique isso pela quantidade de habitantes do planeta Terra. Qual é o resultado? Para ficar um pouquinho pior essa pergunta, sempre tem como piorar, né? Se Jesus estivesse no meu lugar, nesse momento, nessa situação, qual seria a posição dele? Eu não estou falando do Cristo, estou falando de Jesus. Porque Jesus foi o melhor ser humano que já existiu. Se ele estivesse passando pela situação que eu estou passando, qual seria a reação dele? Alguém pode pensar, é que vocês são muito educados, mas é Jesus, não é assim? Vocês só pensaram, eu captei a informação aqui, eu captei essa informação, isso foi um pensamento intruso, captei. Aí vem a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais que perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo? Jesus. Veja. Então eu posso usar esse parâmetro. É a questão 625. Se é guia e modelo, é justamente para isso. Para que eu preciso de um guia? Porque eu não sei o caminho. Toda vez que eu contrato um guia é porque eu não sei o caminho. E para que eu preciso de um modelo? Para me espelhar no comportamento dele, não é isso? Então, na questão 625, a resposta, ele não falou um Cristo, falou Jesus. É a única resposta que não tem vírgula.
1019 questões. A única resposta que não tem vírgula, que não continua, é a questão 625. Então, é interessante a pergunta, que fala assim, qual é o tipo mais que perfeito? Esse mais que perfeito, nossa, de onde tirou isso? Mais que perfeito. O que ele quis dizer com mais que perfeito? Por quê? Porque a nossa noção de perfeição é relativa, não é absoluta. O que é perfeito para nós hoje, daqui 100 anos, nem será tão perfeito assim. Daqui 500 anos, nem será tão perfeito assim. Por isso que Allan Kardec faz a pergunta, qual é o tipo mais que perfeito? Da época do século XIX, que Deus enviou à Terra para nos servir de guia, caminho, guia e modelo. Então, eu posso usar essa pergunta? Posso. Os doutrinas espíritas não pode usar essa pergunta. Se Jesus estivesse no meu lugar, frente a essa situação, qual seria a reação dele? Agora não dá mais para pensar que é Jesus, porque a própria doutrina espírita já nos concedeu essa possibilidade de a gente usar esse parâmetro. Ele veio justamente para isso. Ele não veio nos ensinar a ser anjo, arcanjo ou Cristo. Ele veio nos ensinar a ser um ser humano melhor. A proposta de Jesus era nos ensinar a ser um ser humano melhor. Por isso que ele se vestia como todo mundo se vestia da época. Ele se alimentava como todo mundo se alimentava da época. Ele participava das festas como todo mundo participava da época. Ele conversava com todo mundo, literalmente falando. Ele amava a natureza. Ele brincava com os bichos da época. Veja. Então ele era um ser humano. Ele era um ser humano. O que mais nos incomoda em Jesus é a questão humana. Porque é possível. Porque é possível. Porque a gente sempre costumou colocar ele em cima de um altar, né? Muito mais fácil, muito mais tranquilo. A gente coloca ele num altar bem distante de nós, e ficamos adorando. Não. A proposta é exatamente o contrário disso. É tirá-lo do altar, colocar do lado, literalmente falando, vamos junto. Eu não sei o caminho, preciso de um guia. E não sei como me comportar, preciso de um modelo. O que mais incomoda os cristãos é o Jesus ser humano. Quem teve a oportunidade, ou quem está assistindo aquele seriado, aquela série Chosen, fica muito claro isso daí. Fica muito claro, esse Jesus humano, esse Jesus está bem ali, brincava, conversava, bem-humorado. Veja, é a questão do ser humano. Então são duas perguntas que nós temos que fazer. Mas ele tinha momentos de tristeza? Veja, ele tinha momentos de tristeza. Normal, natural, ser humano. O grande se fez pequeno para que os pequenos se tornassem grandes. Entenderam ou não? O grande se fez pequenos para que os pequenos se tornassem grandes. Essa foi a proposta de Jesus. E Augusto Cury, um psiquiatra, conseguiu desenvolver uma série de livros onde ele é psiquiatra, ele consegue desenvolver o perfil psicológico do melhor ser humano que já existiu. Quem conseguiu explicar, é uma opinião pessoal, tá? Quem conseguiu explicar em detalhes, a questão 625 do Livro dos Espíritos foi Augusto Cury, que não é nem cristão. Era ateu, hoje talvez seja espiritualista, não coloca nenhum rótulo, mas quem conseguiu desenvolver a questão 625 do Livro dos Espíritos em detalhes foi Augusto Cury. Uma série de livros. Mestre dos Mestres, é uma sequência de livros, porque ele fala do Jesus humano, possível, viável, real, palpável, muito próximo de nós, mas muito próximo de nós. Então é o nosso guia e modelo. Então, frente a uma situação de transtorno de ansiedade, vamos fazer sempre essas duas perguntas. Se todos os habitantes do planeta Terra fizesse o que eu estou fazendo, qual seria o resultado? Que é o resultado no macro daí. E se Jesus estivesse passando por essa situação que eu estou passando hoje, qual seria a sua postura? Talvez a gente não consiga ter a mesma postura, mas vale a tentativa. Aí vem Allan Kardec e fala assim, ficou pior depois dessa. Reconhece-se o verdadeiro espírita
Pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as suas más tendências, não é isso? A palavra-chave é esforço. É alguém que na maioria das vezes não vai conseguir, mas é alguém que vai se esforçar todas as vezes. Entenderam a diferença ou não? A maioria, do 99% das vezes não vai conseguir, mas ele vai se esforçar 100 vezes. E se ele cair 100 vezes, ele levanta 101. Ele tem isso dentro dele. Pode cair 500 vezes, ele vai levantar 501. Ele tem essa certeza. Ele tem essa certeza. Porque ele tem um guia e modelo. Ele não tem exatamente um rótulo religioso. Ele tem um guia e modelo de ser humano. Qual é a proposta? Ser um ser humano. Um ser humano melhor. Essa é a ideia. Essa é a proposta. Para que nasce a doutrina espírita? Para nos ajudar a sermos seres humanos melhores. Não era para transformar ninguém em espírita. Allan Kardec não trouxe com essa projeção e com essa proposta, mas para ajudar a dar subsídios, reflexões, pensamentos, ideias, para que o ser humano seja um ser humano melhor. Com os outros, não exatamente, porque isso é consequência com ele. Ele precisa ser um ser humano melhor com ele. É uma conversa diária entre a individualidade e a personalidade. Nós temos que ter essa conversa diária entre a personalidade, que tem nome, sobrenome, que tem toda uma estrutura externa, com a individualidade. Só que a individualidade não entende palavras articuladas. A individualidade não entende nem forma. Ela entende vibração. A vibração do que você está falando. A vibração do que você está sentindo. Perceberam a diferença, não? Então, uma conversa diária entre personalidade e individualidade. Para isso precisa de parâmetro, para isso precisa de reflexão. Jesus. E é através de Jesus que a gente vai passar a entender um pouco melhor sobre nós mesmos. Tudo bem? Nos aspectos psicológicos, emocionais, aspectos espirituais. Nós vamos sair um pouco da área científica e vamos entrar na área espiritual do transtorno de ansiedade. Da onde vem esse transtorno de ansiedade? Isso é característico de planeta de provas e expiações, e principalmente da fase de transição. Primeira coisa, isso não tem em mundos primitivos, não tem em mundo de regeneração, você só tem em provas e expiações e na fase chamada de transição planetária, de frequência vibratória, porque isso vem à tona. E não vem um caso pontual aqui, um caso pontual ali. Não, é o mundo todo, de alguma forma, passando pelas mesmas situações, pela mesma problemática. Então, aspectos espirituais. Eu tenho causas pretéritas. Quando eu falo em causas pretéritas, vamos falar em existências passadas. Em primeiro lugar, vamos falar de existências passadas. Reencarnações anteriores que se é uma escada que nós subimos, e se nós estamos em um degrau, o espírito não retroage. Primeira coisa, não existe involução. Não existe involução. Às vezes você fica parado naquela lição por um tempo maior, mas você continua evoluindo. Você evolui sobre outros aspectos e aquilo ainda fica estagnado, repetindo a lição até que você aprenda. Então é uma escada que só sobe. Não existe involução, o espírito não retroage. O que ele pode acontecer é entrar num processo de degradação em relação a uma lição que ele não quer aprender. Entenderam ou não? Num conjunto ele está evoluindo, mas às vezes sobre um aspecto ele está parado naquela lição e ele pode entrar num processo de degradação. Então quando você fala em zumbificação, o que é zumbificação? Nunca assistiram filme de zumbi, pessoal? Filme de zumbi, na verdade, é um retrato de uma faixa vibratória, porque nós temos 7 camadas espirituais. O abismo, subcrosta. A primeira casquinha da subcrosta, nós estamos na crosta, é uma questão vibracional. A primeira casquinha da subcrosta é chamada de zumbificação. São zumbis, literalmente falando, espíritos que ficam exatamente daquela forma.
Exatamente aquela. Não sabe para onde vão, estão completamente degradados nos seus próprios pesadelos. Vocês podem falar, mas isso é um processo obsessivo? Sempre é um processo obsessivo que inicialmente teve um processo chamado auto-obsessão. Nenhuma obsessão começa antes da auto-obsessão. Você tem primeiro um processo de auto-obsessão, para depois ter um processo obsessivo. Então você tem que cuidar de quem primeiro? Do próprio espírito. Do próprio espírito. Porque é muito fácil falar, isso é processo obsessivo. Eles vão potencializar o que já existe. Mas eles jamais entram numa sala se a porta estiver fechada. Entenderam ou não? O que é essa sala? A nossa mente, os nossos sentimentos. Então, se a porta está aberta, você está convidando para entrar. Uma vez que você convidou para entrar, não reclame que ele está dentro. Você convidou para entrar. Então, a nossa sala, a nossa mente, os mesmos nossos sentimentos, quem cuida tem que ser nós. Então, o processo de zumbificação são espíritos num processo de degradação perispiritual. Perispiritual. E esse processo vai para a licantropia, zoantropia. O que é a licantropia? Forma de lobos. Zoantropia, forma de animais. Até que no último processo, que não é o último, mas vamos falar do último, é chamado de ovoidização. O espírito se fecha tanto, que ele fica na forma fetal. Ovoidização. Parece um ovo, literalmente falando. Ele é resgatado nessa condição, levado em mundos primitivos para ajustar forma e forma. Entenderam ou não? É levado em mundos primitivos, fica pouquíssimo tempo lá, alguns meses, eles tiram, põem de novo, tiram, põem de novo, tiram, até ajustar a forma, porque já perdeu a forma. Então você precisa de uma forma extremamente grosseira. Aonde está a forma extremamente grosseira? Mundo primitivo. Depois vem provas e expiações, até que você volte. Onde você parar, continua. Entenderam como funciona? É um ajuste de forma e forma. Parece uma evolução. Então, continua sendo um espírito humano, parado numa lição, somente numa lição que ele não quer aprender. Uma rebeldia interna, mas ele continua no processo evolutivo, num todo. Porém, sobre aquela lição ainda não foi aprendida. Ele não evoluiu. Mas como é que ele consegue se transformar num lobo ou numa forma animalesca? Ele não consegue. Aí é um processo obsessivo. Tem um livro chamado Ícaro Redimido. Um livro chamado Ícaro Redimido. Espírito Adamastor. Quem escreveu foi Gilson T. Freire. É a história de Santos Dumont no plano espiritual. Metade do livro, é um livro grosso, metade do livro é extremamente técnico. Ele explica todo esse processo chamado zumbificação em detalhes, licantropia, zoantropia e ovoidização. Depois, da outra parte, ele conta a história de Santos Dumont, que estava nesse ponto. Ícaro Redimido, olha, Ícaro Redimido. Mas é um livro extremamente interessante para entender como é que funciona esse processo. Mas não é involução. Não existe involução. O espírito não retroage. Porém, ele fica estagnado numa lição, aí ele pode deformar o seu corpo espiritual. Aí sim você tem processos obsessivos que levam ele naquela condição até que ele possa ser resgatado e continuar a evolução. Então aconteceu com Santos Dumont. No livro Ícaro Redimido está em detalhes isso. Tudo bem? Então, aspectos espirituais são causas pretéritas, reencarnações anteriores e desejos não concretizados. Por que Santos Dumont? Que era um gênio. Ele era um gênio, sem dúvida, inquestionável isso. Mas por que aconteceu isso com ele? Porque de um lado ele era um gênio, inquestionável isso. Por outro lado, extremamente orgulhoso, extremamente prepotente, extremamente arrogante. Esse detalhe eu não sei, Franco. Eu não sei. Esse detalhe eu não sei. Okay? Mas arrogante e prepotente ao ponto de, em tempestades que estavam acontecendo na época, ele pegava o seu avião daquela época e queria enfrentar a tempestade sozinho. Não se faz isso hoje.
Ele achava que ele conseguiria vencer a tempestade. Com o avião daquela época, para provar para todo mundo o quanto ele era. Ok? Então a arrogância, a prepotência, era um gênio de um lado, mas do outro lado, extremamente arrogante. E aí quando ele é recuperado, olha interessante isso, ele é recuperado, sem dúvida, questionado, nada se perde. E ninguém vai para o inferno, não existe isso, tá? O inferno está dentro de nós. Céu e inferno é uma questão consciencial, não está fora de nós. Depois que ele é recuperado, ele é recebido com festa no plano espiritual. Depois, né? Por algo que ele fez, que nem ele lembrava. Porque ele era um inventor. Ele não inventou só o avião, ele inventou uma série de situações. Relógio de pulso. E naquela época se viajava muito de navio. E os navios daquela época, a segurança era praticamente zero. Se caísse alguém, ficava. Literalmente, o navio não parava para resgatar ninguém. Literalmente falando. E aí o que acontece? Ele viajava muito de navio. E as pessoas caíam, porque o navio chacoalhava e derrubava as pessoas no mar. Ele criou um invento dentro do navio, onde ele lançava a boia, criou um tipo de um canhão, onde ele conseguia calcular com o navio em movimento a distância da pessoa, a velocidade da boia para chegar bem próximo a pessoa conseguir pegar a boia. Aí ele era resgatado. Olha interessante. Ele era um gênio, literalmente falando, um grande inventor. E ele nem se lembrava disso que ele tinha feito. Ele inventava tanta coisa, mas tanta coisa, que nem ele se lembrava desse feito que ele fez. E chegou no plano espiritual, fizeram uma estátua do navio, desse tipo canhão, e da boia, e das pessoas que ele foi resgatado. Então ele não é reconhecido no plano espiritual do avião, em relação ao avião. Ele é reconhecido pelas vidas que ele ajudou a salvar nas viagens de navio. Porque ele foi um suicida, tá? Suicida, ele acabou se suicidando. Ele ficou triste. Olha que interessante essa história. Ele sofria de transtorno de ansiedade muito, por isso que eu entrei com essa história. Sofria muito, só que não tínhamos o estudo que temos hoje em relação a esse assunto. Mas ele era uma pessoa que sofria de transtorno de ansiedade crônico. Querer controlar tudo no futuro, ter acesso a tudo, experimentar de tudo, ok? Chega no ponto que ele não suportou, quando ele não foi reconhecido, o descobridor do avião. Foram os irmãos Wright. Ele não aceitou aquilo, ele acabou se suicidando. Um gesto de extremo orgulho. Tem uma série da vida dele que passou na HBO. Sim. Ele tinha alguns problemas psicológicos, mas sofria de transtorno de ansiedade, por isso que eu trouxe esse exemplo para vocês. Então vejam, desejos não concretizados no passado, baseados muitas vezes em ambição, em prepotência, em vaidade desmedida, traz esse registro para a vida atual, para a existência atual. Então nós trazemos algo de existências passadas para essa existência, e isso pode ser classificado como transtorno de ansiedade? Sim. Para tratamento. Okay? Então são desejos não concretizados. Causas atuais. Eu posso não trazer aquilo e criar isso a partir de hoje? Posso. Então, porque causas atuais, no mundo imediatista, vivemos num mundo imediatista? Vivemos. Consumista, o problema não é o consumo, é o consumismo. Vitimista, excesso de reclamação. Pessimista, então veja. Então isso é uma frequência, causas atuais no mundo imediatista, tudo para ontem, extremamente consumista, como se valores materiais, posições sociais fossem preencher um vazio existencial. Não preenche. Até porque nós somos espíritos. Isso traz momentos de felicidade, traz satisfação, sim, mas não preenche um vazio existencial. Não preenche. Ele te ajuda a você crescer intelectualmente, mas não preenche o seu vazio existencial. O que traz felicidade para o espírito? Conhecimento. Veja, qual é a fonte de felicidade do espírito? Conhecimento, aprendizado. Nada deixa o espírito mais feliz do que ele aprender alguma coisa.
Isso gera nele felicidade. Saber que ele não sabia nada sobre aquilo e depois ele passa a saber alguma coisa sobre aquilo. Isso gera felicidade. Segundo, autossuperação. Tudo bem? Então, primeira fonte de felicidade de um espírito da individualidade é conhecimento. Segundo, autossuperação. A segunda fonte de felicidade do espírito é a autossuperação. Saber que ele fez alguma coisa melhor, que ele superou em alguma situação. Isso traz felicidade. Então, fonte de felicidade é conhecimento e autossuperação. Só existe um mal, a ignorância. Só existe um bem, o conhecimento e a autossuperação. Aí ele vai trabalhar. Entendam que nós, quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nos criou para servir, não para ser servido. Deus nos criou para servir, não para ser servido. Nós somos co-criadores em plano menor. Um Cristo é um co-criador em plano maior. Veja, nós somos co-criadores em plano menor. Um Cristo é um co-criador em plano maior. As mesmas ferramentas que ele usa, nós usamos. Duas. Força do pensamento, energia criadora. Veja, a mesma ferramenta que um Cristo usa, estamos à nossa disposição também. Força do pensamento e a energia criadora. No caso, Oi? nós ainda temos muita dificuldade em distinguir esse eu nosso, sabe? Sim. Tudo esse eu com essa massa carnívora. Sim, a personalidade. Porque se dedicássemos, por exemplo, 3 segundos do nosso tempo a cada órgão do nosso corpo, seria ótimo. Cada força que tem energia. Sim. Não fazemos isso. Não fazemos. Só lembramos desse órgão quando ele dói. Quando ele adoece. Entendeu? Sem dúvida. Eu com energia também, é que não passa isso através da energia. Sim, somos energia. Então, a pessoa não, esse eu dentro de nós está difícil de distinguir. A pessoa acha que se põe esse eu aqui, né? O externo. Não é. O externo. Não. Não é. Não. Isso é só uma roupa transitória. Já tivemos centenas e vamos ter mais algumas centenas para frente. Se dedicasse essa energia do nosso cérebro, 3 segundos a cada hora do nosso corpo por dia, dá um minuto, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Perdemos esse tempo de concentração que a mente desvia. Seremos bem melhores. Já pararam para pensar que nós somos uma energia pensante? Que tudo no universo é energia. Tudo no universo, a ciência fala, tudo no universo é energia. Nós somos uma energia pensante. A diferença é isso. Então uma cadeira é uma energia? Sim. Nós somos uma energia? Então o que distingue um do outro? Eu sou uma energia pensante. A diferença é essa. E pararam para pensar na questão 540 do Livro dos Espíritos, que fala assim, que o arcanjo começou pelo átomo. Veja, o arcanjo começou pelo átomo. E um corpo adulto tem 7 octilhões de átomos. Então nós somos uma galáxia para 7 octilhões de princípios espirituais do nosso corpo. 7 octilhões. Princípios espirituais que estão começando o seu processo evolutivo. Para eles, nós somos um Cristo. Entenderam como funciona? Então, do micro ao macro, está tudo interligado. Do micro ao macro está tudo interligado, não existe nada separado. Tudo é um pacote só no universo. Tudo é um pacote só. Tudo se comunicando, tudo se interagindo. Do micro ao macro. Dos infinitamente pequenos aos infinitamente grandes, você está dentro do mesmo processo. E todos num processo evolutivo. Todos estamos num processo evolutivo. Tudo não, porque a matéria pode voltar no seu estado de origem. Então, tudo que pode voltar no seu estado de origem não está evoluindo. Mas o princípio espiritual não pode voltar no seu estado de origem. Está sempre evoluindo. Simples e ignorante, sábio e virtuoso. Isso chama-se determinismo divino. Então, orgulho ferido, causas espirituais. Orgulho ferido, ambição desfeita, inveja, ciúmes doentio e sexismo. Visto
pelo ângulo espiritual, o transtorno da ansiedade traz espíritos, nós todos, que ainda temos isso dentro de nós. Orgulho ferido, ambição desfeita, a vida não correspondeu da forma que nós pensávamos que deveria. Inveja, o que é inveja? É não ver a mim mesmo. Inveja é você não está vendo você está vendo o outro, mas não está enxergando você. Inveja significa isso. Ciúmes doentio. Por que ter ciúmes doentio, pessoal? O que nos pertence? Nada. Ciúmes nós temos, todos nós temos, somos seres humanos, não é essa a questão. Mas quando ele passa a ser um ciúmes doentio, o problema não está com o outro, está com você. O problema está com você. Que a vida tem a sua própria dinâmica. E o que é sexismo? Quem sabe o que é isso? Preconceito em relação às diferenças, seja elas quais forem. Preconceito em relação às diferenças, sejam elas quais forem. Religiosas, de gênero, de cultura, qualquer coisa se enquadra ali. Tudo que você não aceita de diferente. E por que você não aceita de diferença? Porque você segue o seu padrão. O seu padrão de beleza, o seu padrão de cultura, o seu padrão de religião, o seu padrão de sexualidade, o seu padrão de alimentação, o seu padrão. Você segue o seu. Então você não entende porque o mundo é diferente. Então sexismo significa preconceito em relação às diferenças. Preconceito. Você pode até não querer aquilo para você, é um direito seu. Mas você não tem o direito de julgar, de condenar, de humilhar, de menosprezar, de criticar. Você não tem esse direito. Esse direito você não tem. Como é que Jesus tratava os diferentes da época? Como é que ele tratava os diferentes? Você acha que não tinham diferentes na época? Olha, os mesmos problemas que nós temos hoje, tinha naquela época. Eram os mesmos, não tinham os nomes científicos, não tinham os nomes técnicos. A quantidade de pessoas era bem menores do que tem hoje, claro. Mas eram os mesmos problemas. Os mesmos problemas. E como é que ele tratava os diferentes? Os apóstolos, né? Exato. Cobrador de imposto, autista, todos eles. mulher adúltera, Todos eles. Todos eles. Não era mais fácil ele trazer a equipe dele, diretrizes do planeta, montar o apostolado e resolver aquilo? Sem dúvida era mais fácil. E por que ele não fez assim? Você distorce demais, né? Veja. Porque o Evangelho era para aqueles. Eles seriam as cartas do Evangelho. Então, eles teriam que superar a si mesmo. Para que eles pudessem servir de carta viva. Pare para pensar, se em todas as religiões do mundo, todas as filosofias espiritualistas, viessem anjos e arcanjos para fazer as palestras, as missas, as oratórias, não seria bem mais fácil? Resolveria o problema? Não. Exatamente não. A proposta é exatamente o contrário disso. Eles vão dar um suporte, aí sim, sem dúvida, inquestionável. Sem o suporte deles, não faríamos nada. Mas é para nós, não é para eles. É para nós, não é para eles. Eles já aprenderam a lição. Então eles vão dar o suporte. Por isso que Jesus, na época, escolheu os piores. Cada qual tinha um problema. Cada qual tinha um transtorno mental. Quando você estuda o perfil psicológico de cada um dos apóstolos, um era pior do que o outro. Eu não estou brincando. É, exatamente dessa forma. Augusto Cury fala exatamente sobre isso. Nesse seriado Chosen, mostra o perfil psicológico de cada um, as dificuldades de cada um. E era tão interessante que ele mandava duplas para vários lugares, para Grécia, para Síria, para Corinto, né? Os dois se detestavam, né? Porque lá eles iam passar
dificuldades, que um ia ter que ajudar o outro. Exatamente isso. Era a estratégia. Essa era a estratégia. Então, voltando no tempo, na época de Jesus, 2025 anos atrás, os problemas eram idênticos que nós temos hoje. Idênticos, não tinha nada de diferente. E qual era a postura com os diferentes? Tratavam todos com respeito, não era isso? Todos com respeito, todos com consideração. Ele foi agressivo alguma vez? Nunca. Ele foi enérgico. Enérgico ele foi várias vezes. Enérgico sim, agressivo nunca. Violento menos ainda. Enérgico sim, sem dúvida, inquestionável isso. Mas agressivo nunca e violento menos ainda. Porque não cabia agressividade e violência dentro daquele espírito. Mas energia sim. Nós interpretamos como agressividade, mas aquilo era energia. Energia. Firmeza, né? Firmeza, energia, objetividade, postura. Mas os problemas eram idênticos do que nós temos hoje. Idêntico, não mudava nada. Vamos falar da questão sexual. Existia a mesma coisa, não tinha os nomes não tinham. Ele tratava todos da mesma forma, com o mesmo respeito, com a mesma consideração. Jamais humilhou, jamais diminuiu, jamais condenou, jamais. Tanto que ele fala, vá e não peques mais. Não é isso? Vá e não peques mais. É isso. Guia e modelo. Guia e modelo. É difícil? Sim. É impossível? Não. O que nos falta? Vontade. Ok? O que nos falta é vontade. Então, o orgulho ferido, ambição desfeita, inveja, ciúme doentio e sexismo. Essa inquietude do espírito, uma inquietude, porque o transtorno de ansiedade traz uma inquietude do espírito, um processo de auto-obsessão, porque quem mais sofre com o transtorno de ansiedade é quem? A própria pessoa, ok? Provocando obsessões. Aí sim, você tem processos obsessivos que vão potencializar, que vão aumentar, mas eles não são a causa. Não são a causa. Influências espirituais, sim. Somos influenciados? Todos os dias, todas as horas. Somos. Sim, somos. Sem dúvida. Isso é inquestionável. Questionável. E pare para pensar. No planeta Terra, aproximadamente 30 bilhões de espíritos na condição humana. Condição humana. Fora os princípios espirituais. Mais de 60% tem transtornos mentais. Mais de 60%. Uns leves, outros moderados, outros severos. Mas todos, de alguma forma, temos os nossos transtornos mentais. Temos ou não temos? Todos temos. Não conheço ninguém que não tenha algum tipo de transtorno. Todos temos. Algum problema nisso? Não. Não. É o nosso processo. É o nosso momento. É o nosso tratamento. Porque é um processo de ressignificação. Por isso que gera angústia. Essa angústia, esse sufocamento significa: eu não suporto mais essa situação. Faz séculos, faz existências que eu estou batendo na mesma tecla. Eu cansei, eu esgotei. Há um esgotamento mental e físico. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Até ontem eu não precisava de ajuda. Era o mundo que estava errado. Eram as pessoas que estavam erradas. Hoje eu sei que eu preciso de ajuda. Veja. É o passo mais importante que um espírito pode dar, é quando ele reconhece que ele precisa de ajuda. Ele reconhece e vai em busca de tratamento. Esse é o passo mais importante. Aí ele quebra o orgulho, ele quebra a arrogância, ele quebra a prepotência, ele para de terceirizar, ele para de justificar, ele busca ajuda. Ele busca ajuda, seja qual for, mas ele vai em busca de ajuda. Porque ele cansou de lutar, ele cansou de brigar com o mundo, perdeu todas as vezes. Aí ele começa a brigar com ele, começa a perder todas as vezes. Aí ele cansa. A hora que ele cansa, ele desperta a realidade dele. Esse é um processo chamado de regeneração. O processo de regeneração é exatamente nesse ponto, onde você tem todos os transtornos mentais no seu pico, no seu máximo, e o próprio espírito não suporta mais. Então ele vai em busca de ajuda. Esse é o primeiro passo para a regeneração. O mais difícil, quando se reconhece que é falível e que precisa de ajuda.
A falta de confiança em si mesmo, aspectos espirituais do transtorno de ansiedade. A falta de confiança em si mesmo e na espiritualidade provoca o transtorno de ansiedade. A falta de confiança em si mesmo e a falta de confiança na espiritualidade gera transtorno de ansiedade. Mas eu confio em mim. Será? Será? Então faça a tua parte. Mas eu quero fazer a minha parte, a outra parte. Tá? Obrigado. Obrigado. Desde que eu não confio em mim, que eu quero fazer a minha parte é do outro. Veja. Faço a minha, do outro, do outro, do outro, do outro, do outro, do outro. Isso é falta de confiança em mim e nas pessoas. Então, o transtorno de ansiedade provoca. Aí nós vamos lá em Jesus de novo. Só que aí Mateus está lá 6, 25, 34 e 6, 26. Evangelho de Mateus. Não devemos nos preocupar com o futuro. O que Mateus quis dizer com isso? Podemos nos planejar para o futuro? Claro, pessoal, não é essa a questão. Mas se isso te gerar sofrimento, se isso te gerar angústia e aflição, então o problema é outro. Você pode se planejar para o futuro, não tem problema nenhum isso. Questionável isso. Mas se gera angústia, aflição e sufocamento, você não está planejando não. Você está sofrendo por antecipação. Então em Mateus está escrito, não devemos nos preocupar com o futuro. Por quê? Quem tem certeza do amanhã? Ninguém. E o futuro só Deus pertence. Esse é um fato. Não é para ficar de braço cruzado e ser uma pessoa acomodada, não é isso. O Evangelho não fala sobre isso. Mas para ficar pior, em Mateus 6,26 diz assim, observar as aves do céu. Essa ficou pior ainda. Que não semeiam, que não colhem, não é isso? E nunca falta nada para elas. Ele não paga imposto, né? Ele não paga imposto. Mas olha o que Mateus trouxe para nós. Observem as aves do céu, que não plantam, não colhem, não semeiam. E Deus não desampara nenhuma delas. São os nossos irmãos mais novos. Se Deus faz isso com os irmãos mais novos, por que não faria com os irmãos mais velhos? Entenderam? Lógico que nós temos que fazer a nossa parte, nós somos seres conscientes. Deus também precisa que a gente o ajude como co-criadores. Claro, evidente. Porém, para a gente observar que a própria natureza que foi idealizada por Jesus, a natureza do planeta Terra, faz com que cada ser vivo cresça, evolua por si só e a natureza ofereça todos os recursos para ele. Por exemplo, hoje, 2025, o planeta Terra, com a tecnologia que tem, consegue produzir mais de 10 alimentos para mais de 10 bilhões de habitantes. Hoje a tecnologia que tem, a produção que tem, dá para se produzir alimento para mais de 10 bilhões de habitantes. Nós somos em 8,5. Por que tem gente passando fome, então? Onde está o problema? No orgulho, na vaidade, na arrogância, no consumismo. Entenderam? Então é falta de inteligência? É falta de tecnologia? Não. Nem falta de inteligência, nem falta de tecnologia. É falta de humanidade. É diferente isso. Então a natureza produz o suficiente e sempre vai produzir o suficiente. Então a própria natureza ela existe justamente para nos dar todo o suporte para que a gente possa evoluir, como faz com qualquer ser vivo do planeta Terra. Qualquer ser vivo tem as condições que ele precisa. Nós também. Então quando Mateus traz isso, observar as aves do céu, é para que a gente não se agonie com as coisas do futuro. Que a gente faça a nossa parte, sim, claro, evidente, estamos aqui para isso. Mas que a gente não se agonie com as coisas do futuro. Não queira além do necessário. Além do necessário. Que é um valor relativo. Mas nós sabemos o que é relativo e o que é absoluto.
Então o próprio Mateus já alertava. Porque isso acontecia naquela época? Acontecia. Não existiam os nomes técnicos, mas tinha gente que sofria de transtorno de ansiedade. 2000 anos atrás. Então o próprio Evangelho já trazia alguma situação nesse sentido. Para isso nós temos que desenvolver fé. Não é crença. Precisamos desenvolver fé. Fé é confiança. Fé é você fazer a sua parte, o que lhe cabe da melhor forma possível, e confiar. O que Deus espera de nós? O que a espiritualidade superior espera de nós? Que a gente faça a nossa parte. Só isso. Só isso. A nossa parte, não a parte dos outros. A nossa parte. Bem feito. Só isso. Porque o resto eles cuidam. O resto eles cuidam. Então isso se chama-se fé. É confiança. É entrega. É ter a certeza, e a natureza é uma prova clara e evidente da existência de Deus. Aliás, não existe prova maior da existência de Deus do que a própria natureza. A própria natureza é o quê? É um reflexo da inteligência de Deus, do micro ao macro. Só observando a natureza, a inteligência estrutural da natureza, do micro ao macro, nos mostra uma inteligência suprema. Uma inteligência que está no micro e no macro. Veja. Não precisaríamos nem ir para a questão religiosa. Só na questão científica já teríamos prova da existência de uma inteligência. Porque o nada, nada é. E do nada, nada sai. Entenderam? Então, como o nada ia construir essa natureza? Se o nada, nada é. E do nada, nada sai. Veja. Então é necessário uma inteligência por trás de tudo isso. Uma inteligência que não aparece, que não é visível aos nossos olhos. No caso, aquele astrônomo americano Carl Sagan, que saiu da NASA e fez aquela série Cosmos, né? Sim, sim. Ele falava que estudando a harmonia do universo, era impossível imaginar que tudo aquilo foi criado no caos. No caos. Tinha que ter uma inteligência para coordenar tudo aquilo. A doutrina espírita faz a gente olhar a palavra caos e trocar ela por cosmos. O que nós enxergamos caos, nós enxergamos cosmos. Porque não tem como você ter todas essas leis. Interessante, quando você vai estudar a estrutura atômica, quais são as leis que regem uma estrutura atômica? As 4 leis. Tem 4 leis que regem uma estrutura: força fraca, força forte, força gravitacional, tem mais uma, ok? Vou lembrar já. São as mesmas leis que regem o macro. São as mesmas leis, tem outras leis, essas são as principais. Então, força gravitacional, força fraca, força forte e força eletromagnética. São 4 forças que regem, do micro ao macro. De onde surgiram essas leis? Perceberam? Que mantém tudo em equilíbrio. Tudo está em equilíbrio no universo. Tudo está em equilíbrio. Então é essa inteligência suprema. Então tem hora que nós temos que colocar essa confiança. O que é confiança? A palavra confiança. Fiar com. Tecer com. Entenderam ou não? A palavra confiança significa fiar com. Tecer com. Você entender que você faz a tua parte e a espiritualidade faz a parte dela. Então eu não tenho que me preocupar com a outra parte. Eu só tenho que me preocupar com a minha parte. Com a minha parte. Então para isso eu tenho que desenvolver fé. Alguém daqui vai lembrar aquela frase sobre crença e fé. Crenças. Um de cada vez. Por favor, Adriana, me salve. Uma verdade, a nossa ciência moral, uma espécie de banho psicológica de salvação, para negar no desconhecido mar da existência? 90%. Crenças são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Uma espécie de boia psicológica de segurança para navegar no desconhecido mar da existência. Isso é uma crença, por isso que elas mudam. As crenças mudam, a fé não muda nunca, porque fé é certeza, mas é uma fé raciocinada. Porque fé cega significa
Fanatismo. Entenderam ou não? Você tem que ter uma fé raciocinada, baseada em fatos filosóficos, científicos e religiosos. A fé não se estrutura só na religião. Ela precisa do auxílio da filosofia, ela precisa do auxílio da ciência, ela precisa do auxílio da religião. Que é uma fé raciocinada, porque fé cega é fanatismo. E o fanatismo esconde o quê? Uma descrença. O fanatismo é um pseudo-amor que esconde uma descrença. A descrença se transforma em fanatismo baseado no orgulho. Entenderam? Então, para isso, nós precisamos de fé. E Mateus está dizendo, faça a tua parte. Ó. Não se preocupe com o futuro. Observe as aves no céu. Veja, só observando a natureza, nós já temos as respostas que nós precisamos. Só observando a natureza. Natureza mais palpável, mais próxima de nós, ela já responde para nós as nossas mais inquietantes dúvidas. Só observando a natureza. Só observando uma flor. Só observando uma flor nós já temos as respostas que nós precisamos. Por quê? Para toda forma eu preciso de uma forma. De onde veio essa forma? Que leis são essas de simetria, de ordem, que conseguem criar uma flor? Com perfume, com simetria, com colorido. Isso é uma forma visível e palpável. Mas para ter uma forma, eu preciso de uma forma. Da onde veio essa forma? Entenderam? Então é um Deus cósmico, diferente. Deus é democrático na dor. O que significa essa frase? A dor ainda é necessária no nosso momento evolutivo, como impulso evolutivo. Mas quando eu coloco ali que Deus é democrático na dor, o que vocês entenderam? Todos nós teremos dores. Essas dores que todos temos como impulso evolutivo, não é castigo, não é punição. Dor é uma coisa, sofrimento é outra. Sofrimento fica por conta nossa. Então o transtorno de ansiedade tem a ver com sofrimento. Sofrimento é livre-arbítrio. Sofrimento é livre-arbítrio. Dor é impulso evolutivo. E aí quando nós falamos de dor, ela é dividida em 4. Dor evolução, dor expiação, dor auxílio. Começa com S. Sublimação. Então, vê, as dor evolução, todos os seres vivos estão inseridos, todos, na dor evolução. A dor expiação, somos nós, só seres humanos, só provas e expiações. Dor auxílio, o que é dor auxílio? Dor provocada pela espiritualidade superior para impedir um mal maior. E dor sublimação. Verdadeiros missionários. Eles vêm, passam por determinadas situações sem completa necessidade, mas para nos servir de exemplo. Então é a dor sublimação. Dor. Então dor como impulso evolutivo. Sofrimento como livre-arbítrio. Transtorno de ansiedade tem a ver com livre-arbítrio. Sofrimento é igual a R ao quadrado. Sofrimento é igual a resistência multiplicada por ela mesma. Ok? Então veja, Deus é democrático na dor porque todos os seres humanos vão passar por situações. Isso é um fato. Isso é um fato. Você reencarnou num planeta de provas e expiações, não importa se você é de expiação, se você é de prova ou se você é de missão. Você vai passar por momentos. Agora, de que forma você vai passar pelos momentos, aí é uma escolha sua. Entenderam ou não? Vai doer naquele dia, naquela semana, naquele mês? Sim, vai. Para todos, igual, inclusive. Por isso que Deus é democrático na dor. Então, quando morre um ente querido, todos nós sentimos. Você pode ser católico, evangélico, budista, você pode ser ateu, você pode ser o que você quiser. Morreu um ente querido, você vai sofrer. Isso é normal, é natural, até saudável, faz parte. Mas a partir do momento que aquilo continua em você após alguns meses, já se transformou em sofrimento. Então, quando fala que Deus é democrático na dor, é porque todos os seres vivos vão passar por dores. Porque para a dor é impulso evolutivo.
Todos passamos por dificuldades inerentes ao nosso momento evolutivo. Então, o fator desencadeante do transtorno de ansiedade, visto pelo ângulo espiritual, é baixa autoestima. Visto pelo ângulo espiritual, baixa autoestima. Para tratamento, para cuidado, para trabalhar o amor próprio. Porque muitas vezes até trabalhamos o amor em relação a outras pessoas, mas não viemos exatamente para isso. Nós não viemos exatamente, nessa existência não viemos exatamente para isso. Isso faz parte, mas isso não está em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar então? O amor a si mesmo. Nessa existência, nós vamos dar os primeiros passos em relação ao amor a si mesmo, que não é egoísmo, é o amor a si mesmo. Aí vem aquela sigla R, E, C, A, reeducação emocional centrada no alto amor. Reeducação, estamos nesse processo. Reeducação emocional centrada no alto amor. Ok? Então veja, tratamento. Vamos falar de tratamento agora. Primeiro, quando você fala em tratamento, ninguém morre de ansiedade. Não existe nenhuma situação nesse sentido, de transtorno de ansiedade. Ninguém morre de transtorno de ansiedade. Você pode ter outras comorbidades, aí sim, mas o transtorno de ansiedade não leva ninguém a óbito. Então ninguém morre de ansiedade ou transtorno de ansiedade. Segundo ponto, não existe saúde sem saúde mental. Não existe saúde física sem saúde mental. É a sua mente que coordena 80 órgãos. Uma coisa é o cérebro, outra coisa é a mente, tá? É a sua mente que coordena os 80 órgãos, sendo que 25% da energia consumida vai para o cérebro. 1/4 de toda a energia vai para o cérebro. E o que resta, os outros 3/4 vai para 79 órgãos. Veja. Só que a mente mente. O que significa a mente mente? Porque você passa a acreditar nas ilusões. Você passa a acreditar em coisas irreais. Você cria situações, você idealiza pessoas, você cria situações. Então a mente mente. E por que a mente mente? Porque existe um processo chamado de autocarência. A autocarência faz com que a sua mente idealize situações e pessoas. Por isso que a mente mente. Nesse sentido. A sua mente cria uma realidade que não existe. Você passa a viver em cima de uma realidade que não existe. Entendeu? Veja. Aí essa fórmula que ajuda a trabalhar o transtorno de ansiedade, que você já sabe de cor, inclusive. Você pôs até a fórmula, tão simples que ela está. Tão fácil. Felicidade é igual menos expectativa. Vejam. Felicidade é igual realidade menos expectativa. Nós sofremos muito pela expectativa. Muito. Mas fomos nós que criamos a expectativa. Não foi o mundo, não foi as pessoas, não foi ninguém. Nós criamos expectativas irreais. Isso é um processo chamado desrealização. Você cria uma expectativa que não existe. Você idealiza uma pessoa que ela não é, nunca foi dessa forma, mas você gostaria que ela fosse. Aí você cria um modelo que com o tempo não se sustenta, claro, evidente, as pessoas são seres humanos, e aí você acaba se frustrando, se magoando. Você acaba se magoando, mas foi uma criação sua. Foi você que idealizou, através da ilusão. Qual que é a maior dor mesmo que nós sofremos no planeta Terra? A maior dor. Qual a pior droga? A mentira. Qual o maior desafio? O perdão. Qual é a maior? Carência. Afetiva. Entenderam?
Veja, qual é a maior carência? Afetiva. Da alta afetividade, do alto perdão, da alta ilusão. Entenderam? Então o problema não está fora. Então, conhece-te a ti mesmo, é isso, ó. É você criando situações em relação a você mesmo. Em relação a você mesmo. Veja. O diagnóstico, não existe um exame específico para detectar o transtorno de ansiedade, porque é um transtorno. Mas ele vai gerar, com o tempo, uma mudança neuroquímica do seu cérebro. Alguns neurotransmissores deixarão de ser produzidos numa quantidade suficiente, em compensação outros, aí sim ele é detectado como doença daí. Doença. Então não existe um exame específico. Aí uma vez detectado, sim, você entra com medicação. O diagnóstico leva em torno de 6 meses, baseado em conversas, em diálogos, em entrevistas, em atendimentos. Então, o especialista vai buscando elementos e vai gerando algo chamado diagnóstico, que pode ser traduzido em leve, moderado ou severo. Um espectro. Hoje se fala muito em espectro para qualquer tipo de transtorno, para qualquer tipo de doença. Um espectro que varia do leve, moderado e severo. O leve não precisa de medicação. O leve. O moderado, talvez, depende da pessoa. E o severo, sim, precisa. Medicações específicas para tratar esse quadro. Então é necessário medicação? Sim, em caso assim, é necessário. Sozinho não dá conta. Tratamento médico através de exames, claro, para saber como é que está a máquina funcionando. Psicológico através de entrevistas, diálogos e conversas. Espiritual, buscar a espiritualidade. Temos um processo obsessivo? Sim. O Evangelho e o passe ajudam muito. Mas elevar o padrão vibratório. Podemos afastar os obsessores? Sim. A casa espírita é especializada nisso. Ela só não consegue afastar você de você mesmo. A auto-obsessão. Então a casa espírita não tem condições de ajudar se a pessoa não quiser. Então, elevar o padrão vibratório, buscar a espiritualidade, cuidar da saúde física, alimentação saudável, trabalhar o desapego, Já pensaram nisso ou não? Que vai chegar uma hora que nós seremos convidados a deixar tudo para trás. Pode ser daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, mas vai chegar uma hora que nós seremos convidados, estou sendo bem romântico agora, seremos convidados a partir dessa condição de encarnados. O que nós vamos levar? A pergunta: estaremos num lugar de passagem, Esse lugar de passagem chama-se umbral. Então, umbral significa um local de passagem. Ninguém fica no umbral, mas é um local de passagem. De passagem para o degrau de cima. Agora, o que serve para o degrau de cima? As pessoas ficam muito tempo no umbral porque chegam lá com as malas cheias. Cheia de quê? As pessoas cheias de raiva, de mágoa, de ressentimento, de inconformação. Isso não serve para o degrau de cima, para o andar de cima. Isso aí tem que ser deixado em algum lugar. Umbral é exatamente esse local de passagem para você deixar tudo que não serve para o degrau de cima. E o que não serve? Mágoas, ressentimentos, ódio, desejo de vingança, apegos. Isso tem que ficar em algum lugar. Então, o umbral, esse local de passagem, serve exatamente para... Tem um lugar ruim? Não. A crosta, nós estamos na crosta, é um dos departamentos do umbral. Para quem não sabe, nós já estamos no umbral. Isso aqui já é um dos departamentos do umbral, chama-se crosta. Depois você tem o umbral fino, grosso, médio e fino. As colônias espirituais, todas, estão no umbral fino. Ele é dividido em grosso, médio e fino. As colônias... No umbral médio você tem os postos de socorro, os postos de serviço, no umbral médio. No umbral grosso os espíritos ficam ali. Ficam exatamente ali porque eles não querem ser socorridos.
Eles não querem ser amparados. Eles estão num nível de revolta, de agressividade, de violência, de inconformação, de preconceito, de apego tão grande que é quase que impossível resgatá-lo naquela condição. Quem assistiu o Nosso Lar viu o que acontece com o André Luiz, depois de 9 anos que estava lá. Ainda ficou pouco tempo, tá? Depois de 9 anos. Ele cansou, chega uma hora que ele esgotou. A hora que ele esgota, ele é socorrido. Todos os dias a mãe de André Luiz ia visitá-lo. Ele só conseguiu perceber alguma coisa depois de 9 anos. Onde está o problema? Nele. Um umbral externo é uma coisa, um umbral interno é outra. É muito pior um umbral interno do que um umbral externo. O umbral externo é só uma projeção. É só uma projeção. O umbral interno é muito pior. É muito pior. O umbral interno é mágoa, ressentimento, ódio, desejo, vingança, vazio existencial, apego excessivo. Isso é um umbral interno. Essa pessoa não tem paz nunca, em momento algum. Em momento algum. Isso acaba exaurindo mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Tudo bem? Confiar mais, trabalho de apego, confiar mais em si mesmo e na providência divina. Confiar mais em si mesmo e na providência divina. Não é fazer o possível, é fazer o melhor. Não importa o que você vai fazer, mas faça sempre o melhor, dentro das suas possibilidades. Refletir sobre a vida, foi o que o Franco disse aquela hora. Refletir sobre a vida, meditar, o porquê e o para quê. Eu reencarnei para quê exatamente? Qual é o objetivo da reencarnação? Então, meditar, refletir, analisar, pensar. Temos que fazer isso todos os dias, porque isso dá um norte para a nossa vida. O conhece-te a ti mesmo é exatamente saber quem é você, da onde você veio e para onde você vai. Aonde eu quero estar daqui 5 anos, daqui 10 anos. Como que eu quero chegar do lado de lá? Eu tenho que pensar nisso todos os dias. Todos os dias. O que cabe a mim e só a mim fazer? Ok? Aceitar a vida como ela é. Aceitar a vida como ela é dinâmica e tem seu próprio ritmo. Lembra a parábola da semeadura? Veja, a parábola da semeadura explica muito bem isso. Veja. Algumas sementes caíram num tipo de terreno, outras sementes caíram num outro tipo de terreno, outros caíram num outro tipo de terreno. O agricultor simplesmente saiu a semear, que nesse caso foi Jesus. Mas ele sabia que aquilo ia germinar, não na mesma hora, no mesmo lugar, e nem ia frutificar do mesmo jeito. Ele respeitou o terreno. Ele respeitou o terreno. Então o Evangelho foi plantado em nós há 2000 anos atrás, como sementes. Somente agora está encontrando um terreno fértil dentro de nós para começar a germinar essa semente. Algum problema nisso? Nenhum. Quem perdeu com isso fomos nós. Quem perdeu com isso, poderíamos já estar no mundo de regeneração. Mas não fomos acusados, não fomos condenados, não fomos julgados, porque Jesus, quando semeou, sabia que naquele momento que estava semeando, nós estávamos lá, nós não tínhamos maturidade para entender aquela semente. Éramos crianças espirituais. Crianças espirituais. Então ele sabia que ele ia levar 1, 2 ou 3 milênios. Ele sabia disso. Só que Deus não tem pressa. O problema de Deus é que ele não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. Então quando nós aceitamos a vida como ela é lógico, sempre fazendo o nosso melhor. Entendendo que eu vim que o meu principal compromisso é comigo, não é com as pessoas. Eu vim aqui para me melhorar como seres humanos. E não é com transtorno de ansiedade que eu vou me melhorar. Muito pelo contrário, eu vou adoecer. E cada órgão do meu corpo humano vai sentir isso. Mas numa fase de transição. Nenhuma fase de transição. Então aceitar isso faz com que a gente cresça, evolua. Não para provar nada para ninguém. Mas justamente para nos mostrar que estamos aqui e é uma bênção ter reencarnado. E é uma bênção todos os dias. E é uma bênção passar por alguns desafios, difíceis são, mas se Deus está confiando em nós, é porque Ele sabe que nós temos uma capacidade de superação. E em momento algum nós estamos desamparados. Uma boa tarde para vocês, uma boa noite para vocês.
Até a próxima. Alguém quer perguntar alguma coisa? Semana que vem a gente vai falar sobre transtorno bipolar. Já sai um pouco disso e entra numa outra situação. A depressão é considerada um transtorno unipolar. Quando se estuda uma depressão, é unipolar. Nós vamos falar sobre transtorno bipolar, que é diferente. E saber a diferença entre um e outro. Okay? Aqueles estavam num umbral grosso. Aqueles espíritos que foram atendidos, vou fazer só para essa de encerramento. Na quarta-feira nós atendemos aqueles espíritos que estavam no umbral grosso, quase chegando à subcrosta. Quase, resgatamos alguns. Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui essa tarde. Ao nosso anjo da guarda, sempre muito próximo de nós, aos nossos espíritos familiares, aos nossos entes queridos que já se encontram no plano maior, a toda a equipe espiritual dessa casa, a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, e a alegria de estarmos juntos nesta casa, nesta família, onde todos nós estamos aqui por uma razão, com um objetivo. E cada um de nós somos muito dependentes um do outro, porque cada qual estamos aprendendo uns com os outros, em uma família, numa união, naquela oportunidade que o Pai nos ofereceu, para que a gente pudesse, nessa existência, nos doar um pouquinho mais, acolher um pouco mais, mas principalmente nos cuidar um pouco mais. Que assim seja. Bom, boa noite para vocês, até a próxima.